Que a paz e a alegria esteja com você. Que Deus o abençoe, proteja, renove no seu coração essa alegria de viver na fé. O evangelho de hoje é tirado do evangelista Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Depois que a multidão comera até ficar saciada, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar, a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro." Caminhando sobre a água, Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo. E, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar na barra da sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra possa produzir o fruto de vida eterna em mim e em você. Estamos diante da sequência do milagre da multiplicação dos pães e onde Jesus se reserva o tempo e o lugar para rezar. E ali ele passa a noite. E às 3 horas da manhã, os discípulos enfrentando a ventania, eis que Jesus vai até eles, andando sobre as águas. E aqui tem mais uma expressão do que significa isso. Por que Jesus primeiro multiplica os pães, depois anda sobre as águas? Revela a mesma realidade. Jesus é homem e Deus. Aquele que manda, aquele que domina, aquele que está acima de toda a natureza, de toda a realidade natural e a própria lei natural. Ao andar sobre as águas, Jesus revela o seu poder, a sua divindade e revela também a sua decisão de se dar a conhecer para os discípulos. Que hoje eu e você possamos perceber que também Jesus é capaz de andar sobre a minha e sobre a sua morte, sobre o meu, acima do meu e do seu pecado. E qual é a consequência de ver Jesus andando sobre as águas? Assustarem e pensarem que poderia ser um fantasma. Então, Jesus se identifica e Pedro ainda quer uma prova. Faça com que eu vá até o Senhor. E Jesus então o chama. Jesus e Pedro, enquanto olha para Jesus, anda sobre as águas. Quando começa a deixar-se dominar pelo medo do vento, pelo medo da própria água, eis que ele começa a afundar. Assim acontece comigo e com você quando tiramos o nosso olhar de Jesus. Quando colocamos o nosso olhar nas coisas do mundo ou nas paixões do mundo. Que Deus nos conceda essa graça de caminhar sobre as águas olhando para Jesus. De vencer o nosso pecado olhando para Jesus. Que assim possamos chegar a reconhecê-lo como aquele que pode nos curar e nos dar a vida, nos fazer vencer a morte
em cada um de nós. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos livre de todo mal e nos dê a paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde e paz para você e para todos os seus.